Está no ar o meu, o seu, o nosso programa. Até aqui nos ajudou o Senhor. Direção e apresentação, presbítero João Galdino, João Alegre. Nós iremos agora fazermos uma oração e após a oração nós iremos falarmos a gloriosa palavra de Deus. Bondoso e eterno Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais esse momento que nos concede de estarmos aqui, Senhor, para falarmos a Tua gloriosa palavra. Abençoa os nossos amados ouvintes que estão sintonizados através do YouTube. Derrama Tuas bênçãos sobre todos eles. Abençoa a nossa família, nossa casa. Abençoa minhas netas. Abençoa a Sofia, a Eshe, a sonoplasta Eshe, que está colaborando conosco nessa programação. Abençoa a Gianete, minha companheira. Abençoa a Gessé, a Michelle, a Sofia, todos os nossos vizinhos. Abençoa toda a igreja da face da terra, os pastores, presbíteros, evangelistas e cooperadores em geral, da Tua casa, Senhor. E abençoa todos aqueles que estão, Senhor, carentes, necessitados do emprego. Abra esta porta do emprego, Senhor, para suprir suas vossas necessidades, o calçar, o vestir. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, cura, liberta e opera maravilha, nas penitenciárias, nas cadeias públicas, repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Amém. E agora, neste momento, nós vamos a falar a palavra de Deus, e o tema é desta mensagem, edificar. E o que vem ser edificar? Significa instituir, instruir e construir. São esses três itens que edificar. Edificar, a própria palavra de Deus diz que é para edificar a casa na rocha e não na areia. Porque na areia ela não tem alicerce, mas na rocha ela tem alicerce firmado. Vem o vendaval, vem a luta, vem a batalha. É como a palmeira que está com suas raízes no profundo solo, vem o vento, ela balança para lá, balança para cá. Após passar o vento, ela permanece intacta ali, entendeu? Então somos nós, firmados com instrução da palavra de Deus, edificado na palavra. Vem a luta, vem a batalha, mas você conhece o Deus que você serve. Amém? Então está aqui o tema desta mensagem, edificar. Salmo 127, verso 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Resumo desse verso: se o Senhor não edificar a casa, ao trabalharmos edificando a casa de Deus, devemos ter a convicção de que estamos construindo segundo o seu padrão e mediante o seu espírito, e não segundo ideias, planos e esforço puramente humano. Não. A casa do Senhor tem os seus servos que foram comprados, lavado, redimido, para trabalhar na obra, mas tem o chefe dos chefes, senhor dos senhores, engenheiro dos engenheiros, doutor dos doutores, advogado dos advogados, que é a Trindade, porque a igreja foi comprada, foi lavada pelo sacrifício vicário ali na cruz do Calvário. Não é de particularidade, nem edificada por homem nenhum. O homem recebe a unção para falar a palavra, abrir a boca, mas quem dá a palavra e de quem é a palavra é do Senhor, não é nossa. Nós somos o veículo e Ele é o condutor que nos conduz a levar a mensagem de boas novas, de salvação para a edificação das vossas almas e daqueles que estão necessitados. Então é isso aí. Samuel, 1 Samuel, verso 2 e 35. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá
segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Que maravilha! Ô glória! Resumo desse verso: um sacerdote fiel. Trata-se aqui de Samuel, que serviu como sacerdote, juiz e profeta desde a mais tenra idade. Samuel foi instruído pelo sumo sacerdote Eli para o exercício dos seus sagrados deveres. Ele mais tarde sucedeu a lei como sumo sacerdote. Foi em tudo fiel a Deus em toda a vida. Deste modo, Samuel prefigura o sacerdote perfeito de Jesus Cristo, o Messias, o único. Que maravilha, né? Samuel, eu frisei antes que Ana sofreu afronta, sofreu tudo aquilo, era pedindo a Deus que ela não podia ter um filho, mas Deus ouviu ela, as orações e o sofrimento dela, e recebeu essa bênção desse filho chamado Samuel, e foi o instrumento nas mãos de Deus, fazendo a obra do Senhor. Primeiro item desse verso: acima de tudo, o sacerdote era chamado para ser fiel, manter fidelidade irrestrita a Deus e a sua palavra. Isso subentende total e constante lealdade e devoção, e fidelidade também recusa a tudo que pudesse distanciá-lo de Deus e de seus caminhos. O Novo Testamento nos ensina que somente os que manifestam inconteste fidelidade a Deus devem ser líderes espiritual do seu povo. Não é qualquer um, não é de qualquer maneira, mas tem que ter vida no altar, ter comunhão com Deus e ser chamado de Deus para ser sacerdócio, para ser um pastor, para ser um diácono, um presbítero, trabalhar na obra do Senhor. Não é de qualquer maneira. 1 Reis 5:5: e eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Resumo desse verso: edificar uma casa ao nome do Senhor. Os capítulos 5 e 8 descrevem as providências que Salomão tomou para edificar o templo onde Deus manifestaria continuamente a sua presença e glória. O templo era uma habitação de Deus e um lugar para o povo reunir-se para adorá-lo. Foi edificado em Jerusalém, no Monte Moriá, e foi concluído em 7 anos. Deus deu a Davi a planta do templo por revelação do Espírito Santo. Davi, por sua vez, providenciou muitos dos recursos para a obra antes de morrer. 1 Reis 8:17: também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar casa ao Senhor, o Deus de Israel. Reis 8:18: porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração o edificar casa ao nome, bem fizeste em propor no teu coração. 1 Reis 8:19: todavia tu não edificarás esta casa, porém teu filho que descender de ti,
edificará esta casa ao meu nome. É Deus falando para com Davi, que ele não ia edificar a casa, quem ia edificar era Salomão que ia fazer. Então, Deus tem os planos dele e é como ele quer, e não como a gente queremos. Rei 8:20. E assim confirmou o Senhor a sua palavra, que tinha dito, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como tem dito o Senhor. Edifiquei uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mateus 7:24. Os dois alicerces, todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Mateus 7:25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. No início eu frisei esse assunto, porque a rocha é ali firmada naquela pedra, e essa rocha simboliza Jesus Cristo, que é a rocha firmada na nossa vida, e quem está alicerçado na palavra, pode vir o que vier, porque a palavra diz que ela é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Então ela é firmada. Mateus 7:26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-la-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Aí veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, e a casa desmoronou, caiu e nada feito, e aí saiu dos caminhos do Senhor. Simboliza aquele que não edificou a sabedoria de Deus na sua vida, nem teve conhecimento, mas depois não prosseguiu, recuou, perdeu tudo, mas ainda há uma chance, porque se voltar, o Senhor diz, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então ainda há a possibilidade de vida. Mateus 7:26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a casa sobre a areia. É refresco desse verso. Mateus 7:27. Desceu a chuva, e correram o rio, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, caiu, e foi grande a sua queda. Está vendo? Porque não tinha alicerce. E a alicerce aqui simboliza, significado é a palavra que edifica na nossa vida. Nós somos a casa, nós somos o templo adornado do Espírito Santo, edificado. Vem a luta, vem a batalha, mas nós estamos firmados em Cristo Jesus. Vem o vento, vem a luta, vem tudo, mas está firmado em Cristo Jesus, e não a queda de jeito nenhum. Lucas 6:47. Qualquer que venha a mim e ouva as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Lucas 6:48. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Veio todas as batalhas, veio as lutas, veio tudo isso, mas estava firmado, está firmado em Cristo Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode vir vendaval, pode vir luta, pode vir demônio, pode vir o que vier, e nós estamos firmados em Cristo Jesus. Oh, glória a Jesus, aleluia! Atos 20, verso 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, e a Ele
que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Que maravilha, que coisa linda. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio, arquiteto e fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Cada um tem que ter cuidado de se edificar sobre ele, sobre Jesus. 1 Coríntios 1, 14, 3. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Resumo desse verso: profetiza para edificação. O dom de profecia na igreja é originado pelo Espírito Santo. Não primeiramente para predizer o futuro, mas para fortalecer a fé do crente, sua vida espiritual e sua resolução sincera de permanecer fiel a Cristo e aos seus ensinos. Profetizar não é, porém, pregar um sermão preparado, mas transmitir palavras espontâneas sob o impulso do Espírito Santo para edificação do indulto ou da congregação. E o irmão sabe o que é, e você sabe o que é indulto? Indulto é aquele que ainda não tem experiência das coisas, ainda é criança no modo de dizer, e ele vai aprendendo, vai crescendo, vai desenvolvendo, até chegar ao varão perfeito, alicerçado na palavra de Deus. Indulto. 1 Coríntios 14, 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Resumo: edifica-se a si mesmo. Falar em línguas sem interpretação edifica. Faz crescer a fé e a vida espiritual. Nota: quem fala porque coloca a pessoa em comunhão com Deus por meio do Espírito e ultrapassando a capacidade da mente. Paulo declara que ele ora e tem comunhão com Deus desta maneira, ao mesmo tempo ora com seu entendimento. Efésios capítulo 2, verso 22, no qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus no Espírito Santo. Colossenses 2, verso 7. Arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graça. Está vendo? O salvo, ele tem que crescer na graça, na sabedoria, na edificação. Não é ficar toda a vida fazendo meninice, não. Menino tem que crescer, tem que desenvolver na sabedoria, no crescimento, saber discernir as coisas de Deus e não de Deus, para não estar comendo coelho por lebre. Tem que ter, se comer o peixe, saber separar a espinha, meu filho. Tem tanta pessoa inventando tanta coisa na casa do Senhor, que você precisa ter cuidado, saber. Nós sabemos quando é Deus e quando não é Deus. Como? Porque você tem a unção do Espírito Santo. Você não vai ser enganado pela mentira. Não, então tem que ter cuidado. Muito cuidado, todo cuidado ainda é pouco. 1 Tessalonicenses 5 e 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então é isso aí. Aqui está a resposta. Judas 1 e 20. Mas vós, amado, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. 1 Pedro 2 e 5. Vós também, como pedras vivas,
Oh, glória! Sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Resumo desse verso: sacerdócio santo. No Antigo Testamento, o sacerdócio era restrito a uma minoria, qualificado. Sua atividade distintiva era oferecer sacrifícios a Deus em prol de seu povo e comunicar-se diretamente com Deus. Agora, por meio de Jesus Cristo, todo crente é constituído sacerdote para o serviço de Deus. Esse sacerdócio de todos os crentes abrange os seguinte item, tem 3 itens. Primeiro, todos os crentes têm a obrigação de viver uma vida santa. Segunda, todos os crentes, primeiro, todos os crentes têm acesso direto a Deus através de Cristo. Segundo, todos os crentes têm a obrigação de viver uma vida santa. Terceiro, todos os crentes devem oferecer sacrifício espiritual a Deus, inclusive a viver em obediência a Deus, sem conformar-se com o mundo. B, orar a Deus e louvá-lo. C, servir com o coração íntegro e mente disposta. D, praticar boas ações e contribuir com as nossas posses materiais. F, apresentar nossos corpos a Deus como instrumento da justiça. Quarto, todos os crentes devem interceder e orar uns pelos outros e por todos. Quinto, todos os crentes devem proclamar a palavra e orar pelo sucesso da palavra de Deus, orar pelo sucesso da palavra de Deus, para que as pessoas ouçam a palavra, dê crédito, dê lugar para o Espírito Santo operar, trabalhar, lapidar, adornar, fazer um instrumento nas mãos de Deus. Graças a Deus, Senhor, por essa mensagem maravilhosa. Senhor, meu Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Consolador, o Espírito Santo, muito grato por mais esta gloriosa mensagem poderosa. Amém e amém. Agora nós vamos orar e agradecer a Deus por essa mensagem maravilhosa, que o tema foi edificar. Edificar é ter alicerce. Nós temos que ter alicerce da vida espiritual. Bondoso e eterno Pai, que damos graças, Senhor, por esse momento glorioso que nos concedeste de estarmos aqui, Senhor, transmitindo a Tua palavra para todo o globo terrestre através da internet, Senhor, do YouTube. Abençoa toda a igreja da face da terra, abençoa os pastores, presbíteros e evangelistas, nossas famílias, cura, liberta as enfermidades, da saúde, da paz e harmonia. Abençoa toda a nossa casa, que nunca venha faltar o pão de cada dia, da saúde. Abençoa esta, Sofia, Michele, Gessé, Karina. Abençoa todas as corporações do soldado da alta hierarquia, protege dia e noite. Abençoa todos em nome de Jesus, pastor Marcelino, pastor José Wellington, pastor Pereira, pastor José Bezerra. Abençoa todos em nome de Jesus, pastor Cício Galdino, meu irmão. Abençoa minha companheira, abençoa toda a família dela, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.